Tarsila e Fuvest, um caso de amor. Gabarita aí. Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma questão comentada aqui do canal História e Sociologia Articuladas. Eu sou a professora Lê. Vocês já sabem que eu amo cafezinho, mas hoje é cafezão para homenagear a questão comentada que é sobre a Tarsila do Amaral. Exatamente, gente. Olha só, eu trouxe essa questão. Está na descrição desse vídeo, sobre a Tarsila que caiu na Fuvest 2005. No entanto, eu quero lembrar vocês que em 2012, na segunda fase da Fuvest, também foi cobrado Tarsila do Amaral. Aliás, a Tarsila é uma das principais artistas, pintoras brasileiras do período do modernismo e que ela é muito repertoriada pelos vestibulares. Então eu acho que esse ano é um forte tema, um tema quente do vestibular, porque teve uma super comemoração no museu, no MASP, em São Paulo, e uma exposição que inclusive vai até o dia 28/7, agora de 2019, então se você não foi, vá, porque é super importante, inclusive porque na exposição tem uma perspectiva um pouco diferente daquilo que o vestibular vem cobrando ao longo desses anos. E é essa dica, antes de iniciar o comentário, que eu quero dar para vocês. Em geral, a Tarsila, como parte do movimento modernista, o popular na Tarsila é sempre abordado na perspectiva dos pontos centrais do modernismo, qual seja a nacionalidade e a busca de uma identidade brasileira, uma brasilidade. Não é à toa que a Tarsila foi companheira do Oswald de Andrade, pintou um quadro chamado Abaporu, que inclusive inspirou o Oswald a escrever o Manifesto Antropofágico. Então veja, sempre essa perspectiva é a mais tradicional e a mais repertoriada. Cansei de ver não só na Fuvest, mas em outros vestibulares de universidades públicas e privadas. Agora, quero te deixar uma dica que é o seguinte: na exposição da Tarsila no MASP, uma vertente que eles chamaram de popular, Tarsila popular. Mas quais são as obras que eles escolheram para representar esse popular? O da nacionalidade? O da brasilidade, da busca de uma identidade nacional? Afinal, o Abaporu estava no Brasil e está na exposição? Não. A ideia retratada foi pegar um popular que mostrasse todos os elementos que a Tarsila do Amaral tratou ao longo dos seus quadros, das suas obras. Então, a Tarsila popular do quadro, a segunda classe, que mostra claramente o movimento de migração muito forte para São Paulo na década de 20 e 30. Também os personagens do campo, do rural. Então, o sertanejo, o negro e o indígena, muito importante, mas também traz a tensão existente naquela década. Qual era a tensão entre um Brasil industrial que queria nascer e um Brasil rural que permanecia? Então há uma seção inteirinha na exposição da Tarsila que trata inclusive dessa tensão entre o rural e o urbano. Cara, vai por mim. Se não for a perspectiva tradicional, a outra perspectiva, a mais inovadora, é essa, de mostrar a favela, de mostrar o rural, de mostrar os elementos do cotidiano da urbanidade e principalmente a tensão entre o urbano e o rural. Então eu quero que vocês fiquem muito espertos em relação a isso, porque é tema quente e há uma perspectiva um tanto quanto diferente. E pode pegar aquele aluno que só está acostumado com a perspectiva tradicional. Então seja safo. Importante saber aquilo que é o tradicional e que o vestibular sempre cobra, mas é importante dar um passo além e prestar atenção no quê? Justamente nessa abordagem da Tarsila popular, tal qual foi abordado nessa exposição agora no MASP em 2019, tá bem?
Vamos para a questão? A questão está na descrição do vídeo e, aliás, quero lembrar, se você gosta dos meus vídeos, dá um like, compartilha, assina o sininho, Ih, caiu o abacaxi da Tarsila. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos embora, porque quanto mais a gente conseguir espalhar esse conhecimento, mais gente tem a possibilidade de realizar os seus sonhos. Então vamos para o comentário da questão? Olha lá, é o quadro A Negra. 3 segundinhos para vocês verem o quadro, porque eu não consegui colocar o quadro na descrição do vídeo, tá? Então, na descrição do vídeo tem o texto da questão. E aí, os 3 segundinhos agora para vocês poderem observar bem, olhar bem o quadro da Tarsila do Amaral, A Negra, de 1923. Olha, a questão diz o seguinte: sobre este quadro, A Negra, pintado por Tarsila do Amaral em 1923, é possível afirmar que... Eu vou direto para a alternativa correta. A alternativa correta é a C, Gabaritaí. Estava relacionada a uma visão mais ampla de nacionalização das formas de expressão cultural, inclusive da pintura. Certa. Redonda essa questão, é a perspectiva tradicional. Olha só, estava relacionado a uma visão mais ampla de nacionalização das formas de expressão cultural. Então veja que aqui é uma característica, inclusive, do próprio modernismo e não só da obra da Tarsila do Amaral. Então a FUVEST, ela costuma fazer isso, ela pega a obra, mas ela está querendo entender não só a obra, mas a obra no seu contexto histórico. Então é sempre assim quando ela traz uma obra, né? Uma obra, um quadro, uma pintura, uma iluminura. Então é a obra no seu contexto histórico. E qual que era o contexto histórico da década de 20? Primeiro, essa tensão entre o urbano e o rural que a gente já falou, essa busca por uma identidade nacional, permeada pelos temas do cotidiano e a busca sempre de uma brasilidade própria. Agora, vocês não podem esquecer que é o seguinte, é um momento de rupturas. As vanguardas europeias, elas estão impulsionando um movimento de questionamentos e transformação. Aqui no caso do Brasil, a década de 20 vai ser um grande questionamento a toda aquela política do café com leite, a política dos governadores, o poder da oligarquia cafeeira paulista. Então tudo isso vai ser muito questionado, não será à toa que alguns anos depois vem lá a Revolução ou o Movimento de 30 e coloca o Vargas no poder. Então por que não pode ser as demais alternativas? Se constituiu numa manifestação isolada, não podendo ser associada a outras mudanças da cultura brasileira do período? Tá fora. Então veja, todo o movimento articulado, não só pela pintora que nós estamos falando, pela Tarsila, mas é todo um movimento, e não é só um movimento brasileiro, é um movimento meio que mundial, impulsionado pelas vanguardas europeias, mas que vai ter influência em toda a América Latina. B. Representou a subordinação sem criatividade dos padrões da pintura brasileira às imposições das correntes internacionais? Não, gente, olha o abacaxi aqui, né? Então, quer dizer assim, havia, sim, um olhar para as vanguardas europeias. Esses pintores brasileiros, a própria Tarsila do Amaral, ela era filha da aristocracia paulistana do café, e com aquele dinheiro todo eles puderam viajar, estudar e frequentar as melhores galerias europeias, as melhores galerias de Paris. Então, não é verdade que é um movimento sem criatividade. Há uma representação, há uma ligação, há um aprendizado, mas a brasilidade é uma característica do modernismo brasileiro, certo? A D, por que não pode ser a D? Foi vaiado na sua primeira exposição, porque a artista pintou uma mulher negra nua, em desacordo com os padrões morais da época. Claro que não, né, gente? Não foi vaiado. Apesar, não é uma obra da Semana de Arte Moderna de 1922, porque na Semana de Arte Moderna de 1922, realmente, várias exposições foram vaiadas pela elite aristocrática paulistana, mas a obra é de 1923.
certo? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o item E, por que que não pode? Demonstrou o isolamento do Brasil em relação à produção artística da América Latina. Já tá errado aí. Que não passaram a pôr inovações, de jeito nenhum. Há de fato mesmo, assim, quando a gente fala de história da arte, história de arte brasileira, história da arte do resto da América Latina, a gente sabe que até a década de 60, mais ou menos, havia uma cisão. E é só na década de 60 que há uma reaproximação, inclusive com a ideia do realismo fantástico na América Latina e uma aproximação com os artistas brasileiros. No entanto, a América Latina também viveu grandes momentos de transformação. Eu quero citar só um autor, Jorge Luiz Borges, tá? E aí na fotografia também Coppola, grandes artistas argentinos, uruguaios, que dão toda a lógica da modernidade, do modernismo e também demonstram a influência das vanguardas europeias nos outros países da América Latina. Então cuidado com isso, a gente não estuda muito, mas isso também rolou nos países que são vizinhos ao Brasil, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse comentário, que vocês tenham entendido. Estudem muito Tarsila do Amaral, o modernismo. Não fique só naquilo que já é tradicional. Busque outras narrativas, outras interpretações, outras formas de ver o mesmo movimento. Fiquem bem, estudem bastante e não esqueçam, compartilhem esse vídeo. Um beijo, bons estudos, tchau!